Fala, meu amigo, tudo bem? Seguinte, hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o comportamento do investidor, né? O porquê ou se isso é de fato importante, não é? E a questão é a seguinte: o comportamento do investidor nada mais é do que o famoso mindset, né? O que é esse mindset que muitos coaches aí falam? E cara, às vezes eu tenho até fazer uma confissão aqui, eu tenho até vergonha de falar sobre mindset porque foi uma palavra que ficou tão, digamos, corrompida com o tempo, as pessoas falando dela de uma forma tão grosseira, porque de fato o mindset ele é muito importante, ele é importante de fato. Mas a questão é que você só fala dele, só fala dele, só fala dele, mindset, prosperidade, mas cara, também as coisas não funcionam assim, entende? Então a gente tem que ter muito cuidado ao falar disso, porque de fato isso é muito importante, a mentalidade que você vai ter para o longo prazo, mas você tem que ter cuidado ao falar disso, porque a forma com que se prega isso talvez não seja, digamos, a melhor abordagem, certo? Então é o seguinte, de fato mindset, ou mentalidade, ou como você querer chamar, é uma das coisas mais importantes que se tem quando você quer investir, que se precisa quando você vai abrir uma empresa, ou o que quer que seja. Você precisa ter um mindset adequado, ou a mentalidade adequada que seja, para cada atividade que você vai fazer. Se você é um atleta, o mindset tem que estar alinhado com aquilo. Se você vai prestar um concurso público, a sua mentalidade tem que estar alinhada com aquilo. E assim por diante. Então, o primeiro ponto aqui é o seguinte: o que eu diria é que o mindset, ele é o ponto principal, é o seguinte, onde o calo aperta mais. É manter um plano durante uma vida inteira, não é? Então, o que é mais difícil quando a gente fala de mentalidade? É você traçar um plano e você falar assim, cara, eu vou seguir esse plano por 60 anos, não importa o que aconteça. Não importa se o presidente é Lula, não importa se o presidente é Bolsonaro ou Dilma, ou o general Mourão, não importa. Eu vou seguir esse plano. Entende? É muito difícil porque eu, por exemplo, eu caio em tentações diárias. Eu estudo o mercado quase todo dia, praticamente eu olho alguma coisa, olho outra. Estou sempre tentando olhar novas formas de operar, estatística, probabilidade. Estou sempre tentando ver alguma coisa nova dentro do mercado, uma estratégia nova que seja. E isso bate aquela, digamos, aquela vontadezinha, pô, mas eu poderia colocar aqui talvez só 20 mil reais aqui para tentar operar, para tentar seguir uma tendência, para uma operação mais de curto prazo, etc. Isso não quer dizer que eu não faço operações visando uma especulação. De vez por outra eu faço, né? Quando eu vejo que tem uma oportunidade muito clara, eu espero a operação me chamar e não fico forçando a operação. Então, quando eu vejo que tem uma oportunidade muito clara ali na minha frente, eu vou e tento buscar aquele dinheiro, mas isso não é recorrente, entende? Então, manter um plano, dizer, cara, esse dinheiro que eu estou investindo aqui, isso é a minha aposentadoria. Cara, isso é muito, muito difícil. É o mais difícil de todos. Pensar que você tem que seguir aquele plano por 60, 50, 40, 30 anos. Isso é muito difícil, de verdade. Eu digo isso porque eu estudo o mercado já faz algum tempo, mas que eu fui colocar em prática mesmo, enfim, eu já fiz day trading, já quebrei, que eu fui colocar em prática, que eu vi que o buy and hold, ele era a melhor solução, a melhor estratégia, a melhor, digamos, o melhor caminho. Quando eu vi isso, faz muito tempo. Então, pensar que eu vou ter que passar mais 50 anos dessa forma, às vezes a gente não consegue imaginar isso, entende? Então a gente sempre dá aquela, pelo menos em mim, aquela vontadezinha, pô, deixa eu só fazer essa operação aqui, enfim, só esse rompimento de gráfico, esse tipo de coisa acontece comigo, mas eu sempre tento me segurar, beleza? Então o que é difícil aqui não é escolher um ativo. Muita gente fica, qual ação escolher? Qual ação para 2021? Qual ação assim? Qual ação assado? ETF? É ação? É fundo? Você não sabe a classe de ativo que você vai escolher? Cara, isso não é o mais difícil. A ação que você vai escolher não é o mais difícil. O mais difícil é se manter em uma só linha, em um só foco durante toda a vida. Então, por exemplo, eu prego muito, não é, que as pessoas deveriam investir de forma passiva em índices passivos, em ETFs, né? Então, se você, por exemplo, eu acho que você consegue montar uma ótima carteira somente comprando IVVB11. Se você compra o IVVB11 por 60 anos, 50 anos, 40 anos, você está, ao meu ver, num ótimo caminho. Você poderia tentar extrair um pouco mais do mercado, eu acho que você conseguiria extrair, sim, se você estudar, mas nem todo mundo está disposto a estudar. Então, a questão é que o fundo passivo ele é um ótimo caminho. Mas você seguir, não é? Você acreditar nesse caminho por 40, 50 anos, puta cara, isso é difícil, de fato. E aí vem o segundo ponto aqui, que é basicamente um link do primeiro,
E aí vem um segundo ponto aqui, que é basicamente o link com o primeiro e o terceiro, digamos assim. Eu linkei 3 pontos aqui para esse vídeo, que é o hábito de investir, de economizar e investir, não é? Na verdade, esse é o caminho certo, a economia e se investe. Esse hábito, ele, digamos, é muito difícil de você conseguir, mas uma vez que você consegue, ele meio que se torna um viciozinho. Você quer economizar, você gosta de ver o seu bolo crescendo. Todo buy and holder, cara, ele tem um certo, digamos, tesão ali em ver o seu patrimônio crescer, passar dos 30 para os 40 mil, dos 40 para os 80, dos 80 para os 120. Essa sensação de ver o seu bolo cada vez maior, que você coloca ali, não é? Ingredientes no seu bolo para que ele fique cada vez maior ao longo dos anos. Essa sensação é muito gostosa. É muito gostosa. Eu digo isso porque eu sinto isso. Entende? Então, o hábito de investir vicia. Mas até você chegar nesse ponto de você gostar de economizar, gostar de ver o seu patrimônio crescer, até esse ponto chegar, se você é um cara muito gastão, que gosta de festa, você vai percorrer um longo caminho. Então, é uma coisa que eu costumo falar, né? Porra, os caras, inclusive, um Réveillon aqui perto de onde eu moro, esse ano as festas estavam custando 7 mil reais. 7 mil reais. Eu sei que para muita gente 7 mil reais não é muito dinheiro, mas, cara, quando eu penso que talvez 7 mil reais realmente não seja muito dinheiro. Se você for ver, é mil e poucos dólares, né? Um garçom faz isso em 10 dias, 8 dias trabalhando nos Estados Unidos. Não é muito dinheiro. Mas a questão é que tem muita gente que passa o ano economizando isso para chegar no final do ano e gastar de uma só vez. Entende? Então o cara não pensa no seu futuro. Ele está pensando no futuro lá do DJ Alok. Você aí, comenta aí para mim. Você pensa no futuro do DJ Alok ou do seu? O cara não é, vai tocar aí e você paga, sei lá, 500 reais na festa do cara. Pô, 500 reais são algumas ações da Itaúsa, eu não quero fazer a conta agora. Eu acho que são, enfim, a ação da Itaúsa está aí na faixa dos 12, 13 reais. Se você fizer a conta aí, você vai ver, deve dar umas 300, 400 ações. Você prefere comprar ações para o seu futuro ou você prefere dar o dinheiro para o DJ Alok, cuidar do futuro dele, comprar mais uma Lamborghini ou comprar mais um carro? E nada errado em comprar Lamborghini. Mas é só um exemplo. O DJ Alok não está precisando de cuidar da vida financeira dele, que deve estar muito bem, obrigado. Mas você tá. E você abre mão do seu futuro. Muita gente, né, abre mão do futuro delas para cuidar do futuro lá do Wesley Safadão ou do DJ Alok. Dá 500 reais, 1.000 reais numa festa. Como no caso ali do Réveillon em Pipa, 7 mil reais em 5 dias de festa. Imagino que essas pessoas poderiam estar fazendo se elas pensassem em passar 5 dias focados em trabalho. Bom, enfim, é só um pensamento que eu tenho aqui. E é o seguinte, eu pego, e pode até parecer pesado para algumas pessoas, mas quanto mais cedo, cara, você começa, mais as chances do seu bolo, né, de patrimônio ficar cada vez maior. A idade, ela influencia nos investimentos. Se você começa com 60 anos, porra, cara, assim, eu não quero desencorajar ninguém, enfim, pelo contrário, eu gostaria de encorajar mais pessoas. Mas o fato é que você começar com 60 anos, você está começando um pouco tarde. Você só vai ter aí 10, 15 anos para juntar dinheiro e outros 10 talvez para curtir, entende? Quando você começa com 20 anos, você tem 50 anos para juntar e investir. Então a sua curva é muito exponencial. Sem falar também que quanto mais cedo você começa, mais cedo você vai cometer os seus erros, porque você vai cometer os seus erros, eu cometo erros também diariamente e vou cometer ainda vários outros durante vários anos à frente. Então você vai cometer erros, isso é fato, isso é impossível de não acontecer. Você vai cometer erros, você vai fazer cagada no mercado, você vai fazer coisas que você não deveria fazer e tudo bem. É muito melhor você fazer isso com 18 anos, 19 ou 20 ou 21, do que você fazer isso com 65 anos. E justamente por isso acabar a sua vida financeira. Tem muita gente que consegue juntar uma boa quantidade de dinheiro ali, 300, 400 mil reais às vezes. Isso já vai dando um ânimo a ele e acaba que, sei lá, às vezes compra um carro melhor, enfim, um carro de 150, 200 mil e destrói seu futuro, destrói sua vida financeira com isso. Então, cara, quanto mais cedo você começa, mais
mais rápido experiência você vai adquirir, porque mais cedo você vai cometer esses pequenos erros, né? Que vão lhe ensinar e porventura vão fazer você ter experiência. Entende? Essa é a mensagem desse vídeo. Não se esqueça aqui de curtir, comentar se você já começou a investir ou não, se inscrever nesse canal que tem muito conteúdo aí, tá só começando. Não se esqueça novamente de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever. É isso e valeu!